A graça e a paz do Senhor, amados. Que Deus esteja com todos, abençoando a todos, e nessa linda manhã que Ele possa falar conosco. Convido aos irmãos a abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Vamos ler só 3 pequenos versos, 2 em Mateus 3 e 1 em Mateus 4. Mateus 3 primeiro. Primeiro verso, Mateus 3, verso 1, que diz: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E no capítulo 4, passa uma página aí, verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Só até aqui, queridos, vamos orar. Senhor amado, nos colocamos ante a Tua presença nessa manhã de domingo. Que o Senhor possa, Pai, realizar a Tua boa obra em nossos corações, no nosso interior. Cada vida que receba, Pai, um pouco de Ti, muito de Ti, e que nós possamos ser cheios da Tua presença, do Teu Espírito, e a Tua palavra possa transformar em nós aquilo que o Senhor quer. Te pedimos pelo mover do Senhor em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Amados, eu tenho comentado nas últimas mensagens como Jesus deve ser o centro da nossa vida espiritual, do nosso aprendizado, do nosso crescimento e amadurecimento em Deus. Como Ele é a pedra angular, como Ele é o firme fundamento da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, em quem nós encontramos a expressão exata do ser de Deus e o resplendor da glória dEle. E se Jesus é essa referência da plenitude de Deus para todos nós, em Jesus nós vemos a vida perfeita que o ser humano pode levar, em termos de emoções, de mentalidade, de relacionamentos, de comunicação. A esfera que seja da vida humana a gente vê expressa diante de nós em perfeição em Jesus. Bom, se Ele é a referência, como Ele ensinou o ser humano a lidar com o pecado, com as tentações, ou seja, com as fraquezas e defeitos que todos nós possuímos. Como a gente lida com isso? Qual a principal mensagem de Jesus a esse respeito? Nós lemos aqui e lemos que é a mesma de João Batista. João Batista usou a mesma frase que Jesus usaria posteriormente, que é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E Jesus, ao pregar, ele pregava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O apóstolo Pedro, nas suas 2 primeiras pregações, lá no livro de Atos, ele pregava: arrependei-vos. O apóstolo Paulo, em Atos 17, pregou semelhantemente. Ele disse: Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A primeira tese de Lutero, nas suas famosas 95 teses, que começou a reforma protestante, a sua primeira tese é: arrependimento é tudo na vida. Vocês verem como João Batista, Jesus, Pedro, Paulo e até mesmo Lutero, mais recentemente, pregavam esse enfoque no arrependimento. Agora, para a gente entender o arrependimento, vamos ver o que ele não é. Ele vem um passo antes. Jesus, ou João Batista, ou Pedro, ou Paulo, poderia ter ensinado, que é o que comumente se ensina: parem de pecar, porque próximo está o reino dos céus. Essa muitas vezes é a principal mensagem da religião. Parem de pecar, porque próximo está o reino dos céus, porque haverá um juízo, etc. Parem de pecar. Veja que Jesus, nem Pedro, nem Paulo, não usavam, nem João Batista, usavam essa expressão: parem de pecar. Eles falavam, em primeiro lugar, sempre: arrependei-vos.
porque isso é um passo anterior. Ele só falou pare de pecar, no caso lá da mulher adúltera, porque Jesus já havia visto o arrependimento no coração dela. Então veja como a mensagem de Jesus, por ter essa diferença que à primeira vista parece pequena, banal, mas é muito diferente, como veremos aqui, e com resultados bastante diferentes. Então, enquanto a religião diz pare de pecar, o Evangelho diz troque a sua mente, que é a definição de arrependimento. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, não é basicamente parar de pecar, é trocar a sua mente. Porque a hora que você troca a sua mente, aí sim você vai ter condições, instrumentos, desejos, alvos para mudar a questão do seu comportamento externo. Então, por que Jesus, Pedro e Paulo, todos esses falaram da mesma forma? Porque, queridos, você não vence o pecado tentando não pecar. Você não vence o pecado, vou até repetir, que parece meio estranho, mas você não vence o pecado tentando não pecar. A história humana mostra isso. As Escrituras mostram isso, de Gênesis, Apocalipse, e a sua vida mostra isso. Basicamente, só por tentar é uma questão muito deficiente. Os esforços nesse sentido se mostram de curto ou médio prazo. Toda solução, queridos, sem arrependimento, acaba não sendo uma solução. Pior, pode até ser um problema mais. Porque a pessoa, nesse esforço brutal e falho, ela se desgasta, ela vai se sentir culpada, vai se sentir fraca, vai se sentir, às vezes, que o Evangelho não é para ela, vai se ver como um fracasso e pode até ocorrer, infelizmente, de desistir da vida com Deus. Eu tento e estou toda hora caindo e falhando. Veja, muitas vezes as pessoas tentam domesticar o ser humano pela força. Ou seja, quase um adestramento do comportamento humano, como um animal. Você vai pelo castigo, pelo chicote, pelo laço. Você tenta mudar o comportamento. Não é assim no Evangelho. No Evangelho parte-se sempre desse pressuposto: arrependimento. Porque é o arrependimento, é a partir do arrependimento que a força do pecado é tirada da alma humana. Ele vai continuar existindo por causa da nossa natureza, das nossas falhas, de estarmos no mundo caído e sermos pessoas com fraquezas, mas o domínio, uma presença maciça e poderosa, perde o seu poder, graças ao mover do Espírito Santo no arrependimento. Havendo arrependimento, depois o pecado vai saindo dos comportamentos e das atitudes de forma natural. Sem isso, sem o arrependimento, o pecado pode até ser tirado por força, por um esforço brutal do comportamento externo da pessoa. Então ela para de realizar aquele ato indevido. Só que como não houve o arrependimento, o pecado que saiu do comportamento externo continua dentro. E é por isso que é uma solução que não dura muito tempo. Vai ficar sempre aquela brecha aberta, com algo puxando a pessoa naquela direção que ela não está querendo ir. Ou seja, mantém-se uma mentalidade, um desejo, uma coceira por aquele mal que ela está tentando evitar, mas precisa sempre de arrependimento. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, que só muda o comportamento sem mudar a mente, arrependimento é troca de mente, eu vou definir um pouco melhor mais adiante, mas se a pessoa muda o comportamento e não troca a mente, ela tem algumas reações que a gente percebe. Por exemplo, ela fica indignada ao ver alguém pecando. Ela parou de pecar, certo? Por força, por esforço, ela está se segurando. Parou de pecar. E ela fica terrivelmente indignada quando vê alguém pecando. Por quê? Muitas vezes é porque a pessoa pensa: eu estou aqui me segurando e a pessoa lá está no bem bom, aproveitando o melhor da vida, enquanto eu estou aqui, com a minha vida sem graça, com Deus. Então, veja como a mente não foi trocada.
Aquela pessoa que está lá na esbórnia, no pecado, seja qualquer, ou na desonestidade, ganhando rios de dinheiro na corrupção, ou na promiscuidade, ele está no bem bom da vida. Ele é muito mais esperto que eu, ele está aproveitando o melhor, e eu estou aqui nessa vida, sem graça, com Deus. É justamente a parábola do filho pródigo, que Jesus compara os dois filhos, um que vai para a vida lasciva, uma vida destrutiva, e o filho que ficou com o pai, reclamando da vida sem graça com Deus. O que acontece? Depois se inverte. O filho que foi para o pecado, ele se arrepende. Ele troca de mente. Ele percebe que aquilo que ele via como algo desejável, aprazível, encantador, e onde estava o melhor da vida, ele percebeu e descobriu na experiência dele que só trazia miséria e desgraça. Ele viu na vida dele o que ele colheu do pecado, qual que foi o salário dele deixar os seus comportamentos sem controle, de forma desvairada e desmedida. Ele viu com os olhos, com a experiência dele, só trouxe miséria. E bateu nele aquele arrependimento brutal. Eu, na casa do meu pai, eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha amor, eu tinha a tranquilidade e a segurança e a celebração de estar junto às pessoas que me amam. Não meramente em prazeres momentâneos, mas um amor profundo que era desfrutado em companhia. E eu troquei essa riqueza imensa que eu não dava valor por essa pobreza gigantesca que eu, na minha ilusão, achava que era maravilhoso. Então ele troca de mente. O filho pródigo que vai para a esbórnia, ele vê que na esbórnia só há miséria e fala, meu Deus, o que eu fiz? E ele volta ao pai pensando, poxa, deixa eu pelo menos tentar restaurar um pouco do que eu perdi. E o pai o acolhe e o recebe. E já o filho bonzinho, que controlava o seu comportamento exteriormente, a sua vontade imensa de pecar, de ir para ele, ficou com inveja imensa do irmão que foi para a esbórnia, mas não teve coragem, e ficou com o pai, mas reclamando da vida, não desfrutando do pai. E quando vem o irmão, ele fica indignado. E depois, no fim da história, quem acaba saindo de casa é o filho bonzinho, dizendo, essa vida com Deus não teve graça nenhuma. Então, veja, como para esse filho, entre aspas, bonzinho, o pecado que era o prazer e Deus é insuportável. Enquanto aquele filho pródigo, que viu a miséria do pecado, ele se converte verdadeiramente, ele se arrepende e vê que quem é insuportável é o pecado. E Deus quer a grande alegria e paz. Eu vejo que sem arrependimento a pessoa sempre fica naquela mente, meu Deus, o pecado é tão bom e eu tenho que ficar aqui me segurando com Deus. Não tem muita graça. E já aquele que se arrependeu, ele vê que quem está numa subvida é quem está no pecado. E ele, com Deus, pode viver uma plenitude, como Jesus disse, vida e vida em abundância. E é por isso que Jesus provocou um escândalo em Israel, na nação inteira, uma racha, um ódio, uma violência contra Jesus, quando Jesus disse aos fariseus, aos grandes santos da nação, um povo que se separava, que se dedicava ao sagrado quase o dia inteiro. E Jesus olha para os fariseus e diz, os publicanos, que eram os corruptos da época, os corruptos e as prostitutas lhes precedem no reino dos céus. E por quê? Porque Jesus disse, porque pregando a palavra a esses corruptos e a essas prostitutas, muitos deles se converteram e viram a maldade do pecado e se arrependeram no pó e na cinza, enquanto vocês ficam defendendo uma pose, enquanto o coração, Jesus disse, é cheio de ossos e podridão. Jesus os compara, um sepulcro caiado, um caixão lindo, aqueles todo adornado, belíssimo, mas dentro só tem morte. Então o Evangelho, queridos, preconiza, enfatiza mudança interior. E sem arrependimento, o pecado vai ser tratado como algo delicioso, quando deveria ser tratado como realmente é, uma doença, algo anti-vida, anti-amor, é egoísmo,
é mesquinhez, é pobre, é miséria, é patético, é indigno, é tragédia, é calamidade, é escravidão. Tudo isso está no pecado, mas se a pessoa não entender isso e não trocar a mente, vai sempre observar no pecado um gostinho de, poxa, eu quero um pouco mais. Então, quando se arrepende, a gente entende, é o outro que está vivendo uma subvida no pecado, na maldade. Então, a gente tem que ter um cuidado de não tratar a vida como uma série de proibições, impondo regras rigorosas, como a religião faz, e muito controle, porque isso só está demonstrando o quê? Que isso tudo é necessário, tantas amarras, tantos controles, tantas regras, tantas proibições, isso tudo, esse tanto de algemas que está prendendo a pessoa, isso só é necessário porque o coração dela está imundo. Se ela está toda por dentro, cheia de ossos e podridão, amarre a pessoa de todas as formas, com 1000 regras, porque senão ela vai fazer algo equivocado. Quando Jesus, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, em que ele tira o foco da mudança de comportamento e muda o foco para a mudança do interior, ele nos chama para mudar o interior. Lá em Mateus 6, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não mate o seu irmão. Jesus diz: olha, mas quem tiver ódio, já está cultivando esse assassinato no coração, por dentro está cheio de ódio. Às vezes a pessoa não mata, ou um bandido, ou uma pessoa com quem ela discorda, ou uma pessoa de outra religião, ou uma pessoa que incomodou, só por causa da legislação. Mas por dentro a pessoa está sendo consumida pela maldade. Jesus diz: arranque esse ódio do seu coração e encha de amor. Se você se segura e não adultera, mas o seu coração é um ninho de lascívia, você precisa tratar o seu interior, em primeiro lugar. Então Jesus sempre nos chama para limpar o coração. Os nossos pensamentos precisam ser trabalhados, precisam ser trocados, precisam ser transformados, precisam ser amadurecidos, precisam ser purificados. Jesus nos remete de novo: arrependei-vos. E qual que é a definição de arrependimento? Já falei algumas vezes. Arrependimento, a palavra dita ali por Jesus e por João Batista, é metanoiete. Quer dizer, uma mudança de mente, uma troca de mente, uma troca de valores, uma mudança interior. O apóstolo Paulo explica bem isso naquele texto célebre em que ele diz: transformai-vos. Bom, como é que eu vou me transformar? Como é que eu vou mudar o meu ser? Ele diz: transformai-vos pela mudança, pela renovação da vossa mente. Então veja que não é se controlar, não é se segurar, não é impor regras, não é você tentar não pecar, não. Antes disso, isso tudo pode ser necessário na sua medida saudável, mas antes disso, você se transforma pela renovação da sua mente. E por que a gente vem à igreja? Por que a gente medita na palavra de Deus? Por que a gente busca estudos e compreensão porque, queridos, nós somos feitos de pensamentos. Antes de qualquer ação, antes de ter um hábito, de ter uma conduta, isso tudo originou de onde? Dos seus pensamentos. Pensamentos são compostos de quê? De palavras. Então, aquilo que a gente cultiva em palavras, no nosso pensamento, isso a gente acaba colocando para fora. E a palavra de Deus é justamente isso. Ir trocando os seus pensamentos por pensamentos saudáveis, por pensamentos que você quer ver na sua vida exterior. E para isso precisa ter primeiro no seu interior palavras de vida, palavras de transformação, palavras que te encorajem em direção ao bem, palavras que te estimulem a amar, a ser bondoso, a ser cheio de compaixão, de amor e de misericórdia. Palavras. Então, é uma troca de mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso, estamos sempre aqui, aos domingos e todos os dias, das diversas formas e plataformas, procurando encher a nossa mente de quê? Da palavra que nos conduz à vida. Outra expressão do arrependimento, eu gosto lá do profeta Joel, em que ele diz: em vez de rasgar suas vestes,
mostrando supostamente que não quer fazer um determinado mal, Deus diz: rasgue os seus corações num quebrantamento genuíno. Essa é a mudança que o arrependimento promove. É uma contrição em relação àquilo que está dentro. É você ver aquilo e se entristecer e querer isso fora. E aí, com esse constrangimento, com esse quebrantamento, com essa contrição, você clamar a Deus para vir te ajudar e te limpar. E essa contrição é uma ação, uma das principais ações do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está lá nessas igrejas que a pessoa sapateia, rodopia, se diz cheia do Espírito Santo e chega dentro de casa, é barraco, é confusão, é xingamento, é mentira, é fofoca. Agora, qual que é a principal missão do Espírito Santo? Que está escrita o Espírito Santo, a presença de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a pessoa cheia do Espírito Santo, que Deus falando no coração dela, ela se convence, ela se converte, ela dá razão a Deus. Ela diz: Senhor, o Senhor está certo, eu quero ser melhor, eu quero que o Senhor me transforme. E lá no Antigo Testamento, Deus diz: não vai ser por força, nem por poder, ou seja, não vai ser por adestramento, não vai ser por controle, não vai ser por multiplicação de regras, não vai ser por obrigações, ou por ameaças, ou por castigos, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, o Espírito Santo, nessa comunhão conosco, que vai nos constrangendo, que vai falando ao nosso ser, que vai nos limpando, e a gente dando razão e permitindo Ele fazer isso, isso começa a ser transformado. Havendo o quebrantamento, havendo a contrição, havendo o arrependimento. Arrependimento, então, parte disso de você trocar sua mente, que começa com os significados, principalmente, que você dá às coisas. Não é trocar mente, então é você enxergar algo que é ruim e ver aquilo como ruim. Que parece óbvio, o ruim é ruim. Poxa, isso é óbvio. Mas é assim que a gente vive a vida? Mentira é ruim ou bom? Você pergunta a qualquer ser humano na face da terra, a menos aqueles muito horríveis, vão dizer para você: mentira é ruim. Agora vai ver no dia a dia, se ela não vai fazer o que ela sabe que é ruim. Então, a primeira coisa é essa troca de mente, a chamar de mal o que é mal, chamar de ruim o que é ruim, e não basta isso, chamar de bom o que é bom, querer o que é bom. Então, é uma mudança de significados, é uma mudança na mente, que depois se mostra no exterior. Então, muda-se as metas, muda-se o sentido das coisas, os valores, os princípios, os alvos, os desejos. Pensa no tamanho de uma mudança. Por isso que se fala de conversão. A pessoa está indo numa direção, ela faz uma conversão, ela muda de direção. E parte desse conceito de uma mudança radical no sentido de original da palavra, ou seja, uma mudança na raiz do ser, do seu entendimento e do que você quer para você mesmo. Então, o arrependimento, para gerar tudo isso, tem que ser essa dor na alma, diante de Deus. Um quebrantamento que transforma aquilo que, pela nossa maldade, é aprazível, e a gente trocar isso por isso não quero. Isso é uma negação do bem que eu pretendo, é uma negação do melhor de mim que eu quero ver na terra. É passar a ver como maligno o que é maligno, miserável o que é miserável, trágico o que é trágico. Isso aqui gera destruição, isso é destruição, ponto. E cada vez que você entra isso na cabeça, você muda os seus conceitos. Por exemplo, eu era uma pessoa muito viciada em comer linguiça, sempre apreciei muito linguiça de porco. E houve uma época que estava muito essa questão de cuidado do coração, da alimentação, e eu fui vendo o quanto a linguiça é prejudicial. O quanto aquilo tem gordura, o quanto aquilo vai entupir minhas veias, o quanto engorda, o quanto produz uma série de males enormes,
principalmente se você comer com uma certa constância, uma vez ou outra, aqui e ali, vá lá. E eu passei, aos poucos, a parar de ver aquilo como algo extremamente delicioso e comecei a ter uma certa aversão. Hoje eu como aqui e ali, mas não tenho aquela coisa. Por quê? Porque a gente passou a chamar as coisas pelo nome e passou a trocar a mente. Então, quando a gente passa essa mudança e se permite isso e vai se conscientizando, o Evangelho é muito isso, se conscientizar, entender o que ocorre dentro de você, o que ocorre cada ação no mundo. Então, para isso é chamar a coisa pelo que a coisa é. O arrependimento tira a máscara bonita de um rosto monstruoso daquela atitude. Mostra o que aquela atitude é. E você vê, essa atitude é o quê? É boa ou má? Má. Não faço. É boa? Não faço. Então, arrependimento parte dessa mudança de significados, troca de mente. E a gente vai aplicar isso, queridos, na nossa vida com quebrantamento. Mais do que esforço próprio, é quebrantamento diante de Deus, para que o Espírito de Deus, a presença de Deus, vá nos instruindo, e cada vez que o Espírito Santo te incomodar, você dá razão a Ele. Você concorda com Ele e você diz, é verdade, Senhor, eu estava indo, não estou indo mais. Então, todo defeito, toda fraqueza é passível de melhoria e é algo que Deus quer fazer em você. Melhoria simples, talvez na sua casa, no seu comportamento com a sua esposa ou com o seu marido. Pequenas faíscas, pequenos dilemas, pequenas contendas, ou as grandes. Tudo isso é passível de melhoria. Não vamos enxergar também o pecado apenas nessa forma religiosa, de só ver pecado no sexo. Não, o pecado está em cada fraqueza, em cada defeito, em cada mal que a gente gera, cada dor que a gente gera. Tudo isso é passível de melhoria. E o grande propósito é controlar, muitas vezes, o que na antiguidade os antigos chamavam de as paixões desordenadas. Isso vem principalmente de Agostinho. O que são as paixões desordenadas? Paixão tem hoje um significado sempre ruim, mas digamos os desejos desordenados. O desejo é algo bom, é algo que Deus colocou no ser humano. Por exemplo, o desejo de um homem por uma mulher é um desejo natural, é um desejo bom, um desejo que veio de Deus, dado por Deus e que nos propicia depois a união e a formar uma família, a se amar, a desenvolver uma vida juntos. Então o desejo é algo natural e bom. Só que o desejo desordenado, descontrolado, desvairado e sem qualquer tipo de parâmetro, sem qualquer tipo de referência, de princípio e de valores, o desejo desordenado destrói. Destrói o caráter da pessoa, destrói a vida da pessoa, destrói a família da pessoa, destrói tudo. Então, sempre que se perde o controle e as coisas saem da ordem e caem no caos, o caos se torna a vida. Então, como que a gente coloca em ordem esses desejos, essas paixões? De novo, através do arrependimento. Sempre é através do arrependimento. De novo, você não vence o pecado tentando não pecar. Você vence o pecado se arrependendo. É se quebrantando. É realmente diante de Deus pedir perdão, confessar o erro, mostrar a si mesmo que eu preciso, eu quero, eu vou trocar a minha mente. Por exemplo, é não ficar irritado ou incomodado quando alguém lhe apontar uma fraqueza. A coisa mais comum que é alguém dizer, olha, isso aqui, poxa, isso aqui você está fazendo está me ferindo, está me ofendendo, você está me tratando mal. Qual que é a primeira atitude que a pessoa faz, queridos? Ela se defende. O que vai acontecer? Esse mal continua e vai aumentar. Porque você acabou defendendo um mal que está dentro de você. De novo, como é fácil chamar de mal o que é mal, né? Bom, o mal é mal, todo mundo vai dizer é mal. Mas na prática a gente se defende. Então quando a gente faz um mal, faz uma crítica mordaz, ataca uma pessoa, despreza uma dor que ela está sentindo, ou não dá atenção, ou não liga para um determinado parente, ou não faz um determinado bem, ou não ajuda, ou fala uma palavra ofensiva ou agressiva, e a pessoa fala, poxa, você me feriu, você não me tratou bem, e a pessoa se defende. É o quê? O oposto do arrependimento.
Então, o que é arrependimento? Eu pisei na bola, imediatamente reconhecer e se envergonhar. Falar, poxa, eu não estou aqui na terra para ferir as pessoas. Eu não estou aqui na terra para incomodar as pessoas. Eu não estou aqui na terra para fazer da vida das pessoas menor, inferior. Não estou aqui para humilhar as pessoas. Eu não estou aqui na terra, Deus não me deu essa vida para ofender as pessoas, para tratá-las mal. Então é você se convencer disso, se conscientizar disso, e quando alguém apontar uma falha sua, você humildemente, abaixar a cabeça e dizer, poxa, realmente, eu posso ser melhor. Isso é o quê? Arrependimento. É uma contrição. O arrependimento, queridos, parte de você olhar a vida pelos olhos do outro. Pelos olhos do outro. É o que Jesus, inclusive, ensina na sua regra de ouro. Faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. Isso é arrependimento. Isso é olhar a vida pelos olhos do outro. Faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. Então, arrependimento é você sentir a dor do outro. Você se condoer. Ou seja, condoer é doer junto. Se eu faço algo que dói no outro, tem que doer em mim, e às vezes até mais. Porque eu fui a causa. Eu fui a origem daquele mal. Então, quem tem que mais se envergonhar, quem tem que mais se quebrantar, quem tem que mais sofrer diante do mal, tem que ser eu. Eu tenho que me quebrantar. Eu causei mal para uma pessoa que eu amo. E se importar verdadeiramente. Quem se importa, entende. Quem se importa, se arrepende. Agora, se você não se importar, não estou nem aí para aquela pessoa, não estou nem aí para Deus, não estou nem aí para a bondade, não estou nem aí para nada. Aí essa pessoa não tem como se arrepender. Agora, se você se importa com o que você está causando nas vidas, pare de se defender. Pare, pelo amor de Deus, pare. E se quebrante. E fala, Senhor, me muda, me transforma. Não se defenda, não se justifica, não se explique. Explicações não vão resolver. O que você precisa é troque a sua mente e confesse. Tudo começa com confissão, você reconhecer. Não adianta a pessoa estar doente. A pessoa precisa reconhecer que está doente para então poder se tratar. E quem se importa, entende, quem ama, se arrepende. Porque se você ama a pessoa de verdade, de novo, você sente a dor do outro. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o que cumpre a lei não é o esforço humano, que o que cumpre a lei é o amor. O amor cumpre a lei. Porque quem ama, se arrepende. Quem não ama, o egoísta, o autocentrado, que só pensa no próprio umbigo, como Lutero diz nas suas mais lindas, mais perfeitas definições de pecado. Lutero, ao definir pecado, ele diz, pecado ele usa a expressão em latim, incurvatus in si. A pessoa, ela se curva ao redor dela mesma. Ela só olha para ela, porque ela está curvada só para olhar para o próprio umbigo. Incurvatus in si. Então, o egoísta, ele passa por cima. Ele não está nem aí. No máximo, ele só sente pelas consequências que podem advir. Às vezes ele se controla pensando nas consequências. Ih, rapaz, se eu fizer tal coisa, eu vou ter problema. Então eu vejo que o pensamento continua só nele mesmo. Aí, a vez que eu falei aquela coisa, a pessoa deu maior barraco. Melhor não falar, porque eu não quero passar por aquilo. De novo, por fora pode estar até bonito, porque a pessoa está se segurando, mas por dentro é ossos e podridão. A pessoa tem que parar de pensar em si e olhar pelos olhos do outro, pelo amor. Eu amo essa pessoa, não quero tratá-la assim. Não quero ofendê-la, não quero humilhá-la. Por quê? Porque eu a amo. Porque eu não estou pensando em mim, estou pensando nela. O outro existe, é pelo outro. A mudança no arrependimento é por causa do outro. Não é porque as consequências, pelo que eu sofri, não, é por causa do outro. Essa pessoa, ela é importante, ela é especial, eu me importo, eu a amo. Ela, eu me arrependo. Não me defendo, não me justifico, eu quero mudar.
E no arrependimento você entende quem está se tornando, a gente se torna o resultado da cada escolha que a gente faz. Então faça as suas escolhas na direção de quem você quer se tornar, de fato e de verdade. É compreender o que se passa dentro. O que se passa dentro vai acabar indo para fora. Então eu preciso mudar dentro. É a gente enxergar dentro de nós o inimigo de nós mesmos em nós mesmos. O inimigo de nós mesmos em nós mesmos. E você chegar diante de Deus, queridos, e se despir diante dele. Falar assim, aqui, estou diante do Senhor, me mude, me socorre, me transforma, me converte, me muda. Muda meu ser, estou diante do Senhor, me ajuda. E não vai ser algo mágico, não esperar algo mágico que Deus vai balançar a varinha de condão, pronto, agora você é uma pessoa tão irascível, agora vai se tornar a mansidão em pessoa. Não. Deus vai te falar, meu filho, vou te ajudar. Aí você abre a porta do seu quarto onde você estava orando e chega uma pessoa e já pisa no seu calo. E aí Deus fala, estou te dando a oportunidade de honrar a oração que você acabou de fazer. De praticar, você não quer que eu te ensine? Está aqui o treinamento. A pessoa pisou no seu calo. Qual vai ser a sua reação? Vai gritar? Vai ofender? Vai xingar? Está aí o treino. Vamos? Concorda comigo? Vai chamar de mal o que é mal e vai fazer o bem? Se arrependa e faça. Então, é deixar Deus em cada situação do dia a dia, você vê a mão de Deus. Eu preciso, diante da situação adversa, me comportar vencendo o mal com o bem. Não por medo, mas por consciência. Eu me conscientizei. Eu quero ser melhor. Eu quero agir baseado no amor pelo outro. Eu enxergo no lixo a miséria. E eu me encanto pelo jeito que Jesus tratava a vida e as pessoas. Eu quero ser parecido com ele. E vindo qualquer tentação, cogitação, pensamento em direção à maldade, você já se arrepender. Não é se arrepender só pela ação consumada, é se arrepender até quando os pensamentos estão pairando na sua mente. Lutero, que eu cito pela terceira vez, ele disse, em relação aos pensamentos e às tentações, a gente não pode impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, certo? Então o pensamento às vezes ele passa. A gente não pode impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que o pássaro faça um ninho na nossa cabeça. Então ele passar, ele passa, e você já age com contrição e arrependimento. Não quero, não sou assim, não serei assim, não aceito, não concordo, eu discordo, ativamente discordo, intencionalmente discordo. Não sou assim, não quero ser assim. Não é esse o futuro que eu quero ter, não é essa a conduta que eu quero ter, não é esse o pensamento que eu quero ter. Não permitirei esse pássaro fazer um ninho na minha cabeça. Você já se arrepende, já se constrange, já se quebranta diante de Deus. E se você vê a coisa tomando conta, você pede socorro. Senhor, me ajuda. Estou fraquejando. Senhor, me socorre. E vai orar, vai clamar. Vá fazer qualquer outra coisa. Seu pensamento, sua vida está em uma conduta, vá para outro lugar. Se você está possesso de raiva e a pessoa está vindo conversar com você, bufando de raiva, meu amigo, pega a chave de sua casa, abre a porta, pega no carro e vai dar uma passeada. Vai no parque, vai tomar um sorvete. E eu faço isso, não dá certo. Pega o carro, vai. Porque se você conversar naquela hora, as emoções estão desordenadas, descontroladas. Não, mas eu vou me esforçar. Não, meu irmão. Se quebrante, eu não vou conseguir, então eu reconheço humildemente a minha fraqueza e vou fazer outra coisa qualquer. Não pense, não, eu consigo, eu sou bom. Não, reconheça, eu tenho limites, eu vou fazer outra coisa, vou fugir. Como diz a palavra de Deus, fugir da aparência do mal. Você tem que fugir, meu irmão. Se você vê que está chegando no seu limite, não vá arriscar. Pula fora, vá fazer outra coisa qualquer que seja. Pega o seu telefone e vai ligar para sua mãe. Está com qualquer tipo de problema, vá falar com alguém, vá tomar um sorvete, vai fazer outra coisa. Então é a gente querer, queridos, o céu dentro de nós. Jesus diz, arrependam-se, pois próximo está o reino dos céus. E
Jesus disse depois que o reino de Deus é dentro de nós. Então você querer ser hoje dentro, quem você quer ser lá no céu? Quem você quer ser lá no céu? Eu quero ser assim, ótimo, seja agora. Porque o reino de Deus é dentro em vós. Então você querer ser um ser celestial, você querer ser um ser cheio de amor, você querer que Deus reine sobre as suas emoções, sobre os seus desejos. Senhor, reina sobre mim. Se eu sou cidadão do teu reino, eu quero que o Senhor reine sobre os meus pensamentos, sobre as minhas atitudes, começando por dentro. Eu quero o céu dentro de mim. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero vibrar com o que é bom e rejeitar de pronto o que é mal. Trocar minha mente. Trocar minha mente. Eu quero buscar o que é bom. E eu quero desejar o que é bom. Eu quero fazer como na oração do Pai Nosso. Seja feita na terra como é no céu. No céu tem barraco? Não. No céu tem pessoas ofendendo e xingando a outra? Alguém responde? Tem? Não. Tem ódio no céu? Não. Tem violência no céu? Agressividade? Lascívia? Mentira? Desonestidade? Não tem. Por que o céu é o céu? Porque não tem isso. Não é por causa das ruas de ouro, por causa das portas de pérola. Isso tudo vai ter, mas é secundário. O céu só é maravilhoso porque não tem nada disso. Porque se um anjo, ao discordar de um outro anjo, fossem partir para a violência, para ofender, você não é nada, você é um lixo, você é todo errado, você não presta para nada. Se um anjo falasse isso para outro anjo, era um sacando a espada para o outro, e aí ia ser aquela confusão. O céu só é o céu, porque o céu é como o céu é. E aí é você dizer, eu quero que seja feita na terra como é no céu. Se o céu não tem essas coisas, não vou tolerar que isso esteja dentro de mim. É você se indignar mesmo, irmão. É você se indignar. As pessoas se indignam na política, porque a pessoa fez tal coisa. Meu irmão, se indigne com o que está dentro de você. Se indigne mesmo. Se revolte, se constranja, se envergonha, se quebrante e fale, eu não aceito. Eu não aceito. Não quero, não vou. Deus me ajude, me fortalece, o Espírito Santo. Isso é a oração que Deus quer responder. O duro é alguém orar isso. Mas é a oração que Deus mais quer responder. Alguém clamando, Senhor, troca minha mente. Arranca isso de mim. A oração que Deus quer responder, mas a gente precisa orar isso. E a gente fazer como o apóstolo Pedro. Nós queremos ser participantes da natureza divina. Nós queremos ser parte da celestialidade, nós queremos ter Deus dentro de nós, não como uma visita, domingo eu vou lá para Deus visitar meu coração. Ótimo, mas eu quero Deus dentro do meu coração, sempre. E procurar cultivar Deus e o seu reino, e os seus princípios, e os seus valores, os seus pensamentos, os pensamentos dos céus em mim. Então é uma troca de valores, é uma troca de vida, uma troca de mentalidade. É buscar cada vez mais sermos imagem e semelhança de Deus. Ou como o Novo Testamento tanto diz, sede imitadores de Cristo. Ser parecido com Jesus, queridos, em tudo, nas nossas atitudes. Nós fraquejamos, nós falhamos em tudo isso, mas tem que ser um alvo, tem que ser uma busca, tem que ser um desejo, tem que ser uma meta, tem que ser uma oração. E sempre, de novo, o arrependimento precisa de autoexame. Como diz a Bíblia, examinai-vos a vós mesmos, provem-se e veja o que está dentro de você. Às vezes a gente não consegue enxergar, por isso que é importante o feedback alheio, de outros. Quando uma pessoa te aponta uma fraqueza, antes de se defender, pense, medite. Deixa eu ver o que eu posso melhorar. Então, queridos, sem arrependimento não há melhora. Vai ser soluções de curto prazo. É arrependimento. Arrependei-vos, pois próximo está o reino dos céus. Deus habita com um quebrantado e contrito de coração. Ele quer e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
A gente precisa se arrepender. Aí haverá, sem arrependimento, só paliativo. Com arrependimento, aí é possível mudança. Vamos ficar de pé, queridos? Todo arrependimento, queridos, é feito segundo Jesus. Jesus, no trato com o ser humano, sempre foi gentil, sempre foi perdoador, sempre foi acolhedor. Saiba sempre que nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nos seus erros, há um Deus acolhedor. Há um Deus que te ajuda, há um Deus que é amigo. Por isso que naquele momento que você pode estar tomado de algum desejo descontrolado, desordenado, não pense, ai meu Deus, que vergonha de Deus. Não, você fala, Senhor, vá até Ele, vá ao teu Pai, Ele é teu amigo. De novo, a oração que Ele mais quer responder é essa, de pedido de socorro. Então você vá ao teu Pai de amor, saiba-se acolhido, saiba que Ele está pronto para te ajudar. E fale com Ele. Fala, Senhor, esses são os meus dilemas. Me ajuda a cada dia. E Ele vai te botar, às vezes, em situações para você praticar isso. E você vai, na força dEle, pedindo força a Ele, Senhor, tais defeitos meus, eu quero enfrentar. Que o Senhor vá à frente, me dê as estratégias. Isso em cada um, é um trabalhar de Deus em cada um. E vai tocando a sua mente, vai chamando as coisas pelo nome, vai mostrando, isso é adoecedor, isso me causa dor, isso causa dor nos outros, isso destrói, isso faz e causa sofrimento. E cada coisa que gera sofrimento, queridos, Deus não quer arrancar o pecado, é porque os olhos ultra puros de Deus não querem ver isso. Não é isso, é porque Ele vê sofrimento humano. Ele é um Pai e vê dor em você, e vê dor no próximo. É por isso que Deus combate e quer tirar isso de nós. Ele quer tirar o que nos mata. Ele quer tirar aquilo que nos faz sofrer. Então entenda o mal como sofrimento e queira se livrar desse sofrimento. E queira sempre a ajuda de Deus, a ajuda da palavra, que aqui a cada domingo e todos os dias a gente vai procurando mudar a nossa mente, trocar a nossa mente, como Jesus disse aos discípulos, depois de 3 anos e meio diariamente com eles, falou, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Da importância que é de você vir. Só temos um culto agora na pandemia, um só. Não perca a oportunidade de se limpar, de trazer os seus para serem limpos e também usar as ferramentas que a gente disponibiliza no grupo da igreja, de meditação da palavra, de leitura, de estudo, para ir se limpando, ir se limpando. Quero convidar você, queridos, a se colocar de joelho, aqueles que puderem, e confessarem diante de Deus os seus erros, as suas fraquezas, aquilo que você se envergonha, as dores e sofrimentos que você causou, e falar, Senhor, eu quero sim atender essa proposta do Evangelho, de me arrepender. Eu não quero fazer parte do problema, eu quero fazer parte da solução. Fala com Deus, queridos, o que você vê em você que precisa dessa cirurgia, dessa operação do Espírito Santo no seu interior. Fala com Ele, Pai, socorre-me, Pai, me dá forças, Pai, me capacita, Pai, troca minha mente. Fala com teu Deus o que você quer para esse ano de mudança, de mais caráter, de mais virtudes, de mais bondade, de mais leveza, de mais tranquilidade, de mais amor. Fala com Deus, eu também vou me recolher aqui. Senhor amado.
Senhor Jesus, eis aqui o teu povo, eis pessoas, Pai, que estão levantando a voz, querendo, Senhor, ser melhores, querendo ser luz do mundo e sal da terra. Queremos transformação, Pai, pela renovação da nossa mente, para aí podermos, e só aí podermos, experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, nós precisamos de Ti nessa obra e clamamos ao Senhor que a Tua palavra vá ganhando dimensões cada vez maiores, que Cristo seja o referencial máximo em nossas vidas e cada vez mais sejamos parecidos com o Senhor, cada vez o melhor de nós possa ser o que brote das nossas vidas em todo o tempo. Nos ajuda, Pai, em cada passo que dermos, ser um passo bem refletido, um passo de amor, um passo que se volta para o outro, para cuidar do outro. Que a gente não pense apenas em nós, mas que a gente olhe para o outro com todo o amor, Pai. Que a gente sejamos cordiais com todos, bondosos com todos, e que o nosso lar, a nossa casa, seja um pedacinho do céu, que o nosso coração seja um pedacinho do céu, que o Senhor reine sobre nós, Pai, que seja feita na terra como é no céu. Nós nos arrependemos, nos quebrantamos e confessamos os nossos erros diante de Ti e clamamos ao Senhor por esse auxílio tão precioso e que nós precisamos do Teu Espírito a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e por essa transformação, bendita transformação, sermos cada vez mais participantes da natureza divina. Nós nos orgulhamos do Pai bondoso que nós temos, do Jesus maravilhoso que habitou essa terra, e queremos seguir os Teus passos. Queremos ir após o nosso Mestre, mostrando Cristo ao mundo, sendo Cristo diante do mundo e para todos. Senhor, nos ajuda a amar, nos ajuda a viver a plenitude da Tua vida em nós, a termos vida e vida em abundância, buscando sempre o bem, rejeitando sempre o mal e querendo, Pai, uma vida tão linda, tão bela para com todos, espalhando amor e bondade e todos se sentindo bem conosco e nós nos sentindo bem com nós mesmos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e essa oração, saiba que Deus responde.